Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Final de tarde, domingo terminando, a noite chegando. Um momento ótimo, para uma reflexão sobre os ensinamentos que o nosso grande mestre deixou. Refletirmos sobre assuntos que podem nos engrandecer interiormente, que podem, a partir exatamente do nosso aprofundamento, da nossa reflexão, dependendo da intensidade e da nossa vontade, transformar atitudes, transformar o nosso caminho, melhorando toda a nossa jornada no plano terrestre. E hoje vamos falar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Caminho, Verdade e Vida, precisamente o capítulo 4, Trabalho. Veja que tema bem atual. Falamos tanto, sobre o trabalho no dia a dia. Diversas conotações são dadas sobre trabalho. Então vamos refletir um pouco sobre o trabalho, do ponto de vista do mestre. O trabalho, do ponto de vista dos ensinamentos divinos. A lição começa com uma citação de João e nos diz, do Evangelho de João, que nos diz: e Jesus lhes respondeu: meu Pai cobra até agora, e eu trabalho também. E a partir daí, Emmanuel desenvolve o texto que nos diz: em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revoltam-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. O trabalhador no campo preferiria a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De um modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconstante. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancá-las da morte no erro e trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna,
de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? E assim, meus amigos, Emmanuel nos deixa o caminho para a reflexão, para pensarmos como reclamamos, como nos queixamos, como vemos muitas vezes o trabalho como alguma coisa que desperta sofrimento, esforço doloroso, que desperta, às vezes até rejeição. Quando fazemos seleção de trabalhos, também classificação, agimos de uma maneira muito inconsciente com relação ao trabalho, mesmo quando trabalhamos. Para o começo da nossa reflexão, é bom entendermos a origem da palavra trabalho, que aí começamos a entender de onde vem exatamente esse tipo de visão errônea. A palavra trabalho remonta à Roma antiga. Vem da palavra tripalium. É uma sequência da palavra tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura na Roma antiga, de esforço, que levava até o máximo, explorava o máximo, torturando mesmo o esforço físico daquele que era condenado a tal castigo. Então vejamos, vem daí exatamente já essas ideias: castigo, esforço, sofrimento, dor. Remonta lá da Roma antiga, dessa origem da palavra trabalho. Mas trabalho em si, como Jesus falou, não é nada disso. Não devemos associar o trabalho ao sofrimento. O trabalho que Jesus pede, trabalha para edificar o futuro, para garantir principalmente a salvação, ele tem uma outra conotação. Vejamos, tudo em nossa volta envolve o trabalho. Se quisermos um grande exemplo de trabalho, vamos parar e observar a natureza em movimento. Os passarinhos, os animais, como trabalham, né, para sobreviver, para organizar a vida em família.
para proteger, para ajudar uns aos outros dentro do grupo do qual eles fazem parte, para harmonizar esta existência, para somar e multiplicar forças dentro desta existência. A natureza é um complemento de trabalhos, cada um feito em cada momento por participantes diversos. E a grande obra é o somatório de todo este trabalho. A natureza que tanto admiramos. Toda a natureza é trabalho, porque o trabalho é uma ferramenta que Deus nos oferece para o nosso desenvolvimento e para o nosso aprendizado. É um exercício para a nossa evolução moral, intelectual e emocional. A cada encarnação, estamos trabalhando. A cada volta, na erraticidade, entre uma encarnação e outra, estamos trabalhando. O trabalho não cessa. Ele é constante. Porque dele vai depender exatamente, meus amigos e minhas amigas, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Se queremos atingir um objetivo no plano terrestre, precisamos trabalhar para isto. Se queremos todos nós um dia sermos anjos, obtermos a salvação, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar a evolução moral, é preciso trabalhar a evolução intelectual, é preciso trabalhar a evolução emocional. Todos precisam trabalhar. Todos precisam do trabalho. A ociosidade, que traz exatamente a sensação de nada querer fazer, a vontade do nada, provoca a mente vazia. A ociosidade leva exatamente a isto. E a mente vazia vai buscar movimento por caminhos que com certeza não são bons. Caminhos que oferecem facilidades que se tornam grandes dificuldades para a evolução da própria pessoa. Esteja ele encarnado, esteja ele desencarnado. A mente ociosa vai buscar caminhos negativos. Porque ele vai querer
de tudo mais fácil. E para isso, ele não vai respeitar, ele não vai ter responsabilidade para respeitar o direito do próximo. Ele vai querer do próximo aquilo que ele considera bom para ele e com facilidade. Para isto, ele vai ter que usar de artimanhas negativas. Aí veja, a ociosidade já está dando trabalho, né? Aquele que não quer trabalhar. Também, se ele optar por ficar parado, nada fazer, nada produzir, nada, vai dar trabalho mais adiante. Porque mesmo não fazendo nada de errado, ele também não fará nada de certo. Ou seja, nada de ruim ele fez, mas nada do bom que ele poderia fazer para evoluir ele também não fez. Estacionou. Parou. E isso vai dar trabalho mais adiante. Veja como tudo vai caminhando sempre para o trabalho. A nossa reflexão vai mostrando cada vez mais o quanto o trabalho é essencial nas nossas vidas. Trabalhar é fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Trabalhar é buscar exatamente as condições interiores para evoluir. É exatamente você começar a ter um conhecimento próprio de si e a partir deste conhecimento você começar a realizar atividades e tarefas que irão te engrandecer, te transformar e principalmente ajudar ao próximo. O trabalho é o nosso passaporte para dias melhores nesta existência, nesta encarnação e também na outra vida. E mais ainda nas outras encarnações que virão. A vida é ativa, o trabalho ativa a vida. André Luiz, em toda a sua obra, na coleção O Mundo, a Vida no Mundo Espiritual, ele mostra muito bem o quanto é necessário trabalhar e como ele trabalhou para se transformar em muitos aspectos. Aí você pode até dizer, não, ele fez uma pesquisa, ele fez estudos, mas ele ia para a prática, estudando, fazendo e aprendendo. Aprendizado é prática. E até mesmo a teoria, o estudo da teoria, de teorias, quando você está estudando,
No período da escola, veja que é um trabalho. Trabalho intelectual, que você tem que ativar a sua mente. Você tem que movimentar os seus pensamentos. Você tem que fazer junções e conjunções para poder entender teorias. Você precisa pensar. Você não pode parar. O pensamento tem que estar ativo, trabalhando. Então, mais uma vez, na nossa reflexão, percebemos que tudo conduz ao trabalho. Muitas vezes as pessoas dizem: falta trabalho. Não, não falta trabalho. Pode faltar o trabalho remunerado, que aí é uma questão que envolve outros parâmetros, envolve governo, sistema de governos, etc. e tal. O trabalho remunerado, que é também um trabalho. Aí podemos até reconhecer que existem dificuldades, a quantidade, tem momentos que a quantidade está elevada, está normal, tem momentos que a quantidade está baixa, mas trabalho não é só a atividade remunerada. Precisamos refletir muito bem sobre isso aí. Num momento como este que estamos passando, momento da pandemia, quantos trabalhos não estão sendo realizados em favor daqueles que estão necessitados? Você já imaginou? E não são trabalhos remunerados. Pessoas que se reúnem, formam um grupo, um dia de reunião, conversam sobre a situação de uma determinada comunidade, ou de pessoas, ou de grupos sociais, mostram o quanto aquelas pessoas estão passando de necessidade, levam gráficos, mostram parâmetros, apresentam imagens. É uma parte teórica, né? Mas a partir dali, surge a proposta de alguém que diz: precisamos fazer alguma coisa. Diante disto, o que é que podemos fazer? Então, novamente, começam a pensar, dentro do sistema político, social, econômico em que estão, o que é que pode ser feito, normas vigentes, como podem fazer para não ferir as normas, a lei dos homens, mas como atender à lei de Deus, de dar o pão àquele que tem fome, vestir aquele que está nu, conforto àquele que está desesperado. E se reúnem, e alguém tem a ideia de montar um centro de arrecadação e saem a pedir, a solicitar, iniciam uma campanha. Alguns têm acesso a instrumentos que podem levar aquela mensagem a imensos quilômetros, a diversos lugares, expandir a ideia. Outros ficam
encarregados da arrecadação, da organização, e começam a receber, e de repente estão chegando diante daqueles que estão necessitados. E distribuem alimentos, cestas básicas, roupas, ajudam de alguma forma. Não é remunerado, mas isto é ou não é trabalho? Por isto, o ditado está muito correto. O trabalho dignifica o homem. Não estamos falando, esse exemplo que eu dei, não é de trabalho remunerado. Mas também o trabalho remunerado requer da sua mente todo um esforço, requer responsabilidade, comprometimento, respeito, respeito com os superiores, respeito com os inferiores, respeito com a própria atividade a qual você abraçou, esforço, dedicação, e tudo isto você está emanando energias boas e positivas. Tudo isto está fazendo com que você desenvolva toda a sua capacidade intelectual, moral e emocional. Então, está aí a ferramenta que Deus nos oferece para o nosso desenvolvimento e o nosso aprendizado: o trabalho. Este momento agora é trabalho. Pois para vir até aqui e agora estar conversando com vocês neste áudio, eu tive que parar, eu tive que refletir, eu precisei pesquisar, eu precisei pensar, e você agora que parou, está me dando esta alegria de escutar esta reflexão, prestando atenção, você está ativando os seus neurônios, concordando ou discordando do que eu estou dizendo. Você começa a pensar, você começa a refletir, você começa a ativar o seu campo intelectual. Você está trabalhando. A sua mente não está ociosa. A sua mente não está dentro da ociosidade, está em processo ativo. Deste pensar, destes pensamentos, surgirão posições, vontade de pesquisar, vontade de aprofundamento de dentro do assunto. Se concorda, simplesmente alguma vontade de enriquecer mais por achar o assunto interessante, enriquecer mais o conteúdo. Mas a mente está ativa. Alguma coisa você está fazendo.
e alguma coisa para o teu benefício, para o teu aprendizado, para a tua evolução. Isto é trabalho também. Todos os trabalhos desenvolvidos no plano terrestre e no plano espiritual, uma vez somados, possibilitam exatamente um processo de harmonização e evolução, que foi um dos ensinamentos de Jesus. Então, como a gente vê, o trabalho não é só atividade remunerada. Por isto que, por pensar só na atividade remunerada, é que a gente tem aquela ideia do trabalho, aquelas ideias errôneas. Por pensar só no trabalho braçal, também. Aí, quando alguém trabalha de uma outra forma, voluntariamente, ou trabalha com a mente, aí muitas vezes caímos num julgamento apressado de classificar aquela pessoa não como trabalhadora, mas assim, assado. E estamos errando. Estamos julgando precipitadamente. O trabalho, como Jesus deixou bem claro, passa também pelo campo intelectual. Pois cada vez que Jesus estava em silêncio, a observar alguma coisa, a mente dele estava em movimento. Ele estava em atividade. Por isso que falamos que Jesus nunca parou. Porque os momentos em que ele estava parado, ele pensava. Ele refletia. Cada procedimento que teria, para não haver deslizes nem falhas. E assim também nós procedemos. O trabalho, ele é dignificante. É como diz o texto, é uma ferramenta que Jesus, a partir do nosso Pai Criador, nos oferta para utilizarmos em prol do nosso desenvolvimento. Cada atividade, cada oportunidade recebida deve ser dignificada e realizada com o maior amor e o maior carinho possível. E na nossa doutrina espírita, defendemos muito isto. A grandiosidade de um trabalho espírita começa por aquele que prepara o ambiente, varrendo, limpando o chão, o ambiente, os móveis. Passa por aquele que vai coordenar, dirigir as reuniões. Passa por aqueles que serão instrumentos da atividade e vai evoluindo, passa pelo campo espiritual, pelos irmãos protetores que vão participar daquela reunião, mas também
por aqueles guardiões que vão enfrentar os mais pesados que possam querer atrapalhar aquela reunião. Os ociosos, que querem tudo fácil. Mas como existe um controle e como existe respeito, responsabilidade, estes precisam serem contidos por irmãos que têm uma afinidade capaz de controlar eles. E estes irmãos também são trabalhadores. Então veja, é uma cadeia, passo a passo, atividade por atividade. Então, quando falamos que o trabalho foi um sucesso a participação de cada um. Foi um sucesso a parte que cada um ofereceu. Por isto que trabalhar, como eu já disse, é fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Então, a dimensão do trabalho, como vemos, ela é imensa. São diversos os exemplos que podemos citar em relação ao trabalho. Mas vamos refletir partindo do trabalho de Jesus. Um espírito de alta elevação que um dia, sentindo aqueles que estavam iniciando uma jornada para se tornar um dia tanto quanto ele diante do Pai, ele resolve ajudar e ajudar trabalhando. Passa por todo um esforço, volta materialmente, encarna entre os espíritos encarnados e desencarnados daquele plano, deste plano em que estamos, e desenvolve um trabalho intelectual, um trabalho moral, um trabalho material, um trabalho espiritual, um trabalho psicológico, sociológico, e são tantas as dimensões que podemos classificar, um trabalho que marcou a divisão da história da humanidade, antes e depois de Jesus. Este é o grande trabalhador, a nossa grande referência. E é exatamente ele que nos ensina o valor do trabalho, que dignifica o homem e dignifica o espírito, se esteja ele encarnado ou desencarnado. Ok, meus amigos, minhas amigas, queridos ouvintes que sempre acompanham este momento aqui pelo Divulgação Select, aqui no nosso canal. Agradeço a todos e espero ter dado trabalho a cada um de vocês pensar e refletir
Espero ter, com trabalho, plantado uma semente para a reflexão de cada um e vocês, com trabalho também, desenvolver esta semente, refletindo, entendendo, compreendendo, transformando suas atitudes no que for preciso e caminhando dignamente em direção ao nosso Pai Criador. Muita paz, fiquem com Deus, um abraço para cada um e um feliz final de domingo e uma semana cheia de muito trabalho dignificante, de muita luz e de muito amor para cada um de vocês. Até a próxima.